Fala galera, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Hoje estamos com participações especiais. Então vamos lá, a Thay vai ler para a gente a pergunta número 45, mas antes disso convido vocês a estarem assistindo os vídeos anteriores para conseguirem acompanhar o nosso desenvolvimento, o nosso raciocínio. Livro dos Espíritos, capítulo 3, Formação dos Seres. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Os Espíritos respondem. Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço entre os Espíritos, ou entre os planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. Kardec tem um comentário. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma... A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não se pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação dos seres, partindo do caos pela força da própria natureza, diminuiu alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso, ela responde à melhor ideia que fazemos de sua força, se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Vamos lá, vai, João. Então, né, diante da resposta dos Espíritos, o entendimento que a gente pode ter aqui, que complementando a pergunta anterior, né, do vídeo passado, onde a gente começou a introduzir sobre essa questão da origem dos elementos, que na Terra foram colocados pequenas sementes e germes de diversos tipos de espécies e foram se desenvolvendo com o tempo, né, até chegar hoje em dia, onde a gente não tem surgimento de novas espécies, mas sim a evolução constante dessas espécies que foram evoluindo desde os primórdios da humanidade, de todo a Terra como num todo mesmo, né? E aí, bicho? É importante a gente lembrar que tudo promana de um elemento único da criação divina, que é o fluido cósmico universal. Tanto os elementos materiais quanto os elementos orgânicos promanam desse fluido, que é o hálito divino, né? Ou seja, é a essência de tudo. Né? A partir do fluido cósmico universal que tudo surge, tanto o que é orgânico quanto o que é inorgânico. Então, as primeiras formas de vida que vieram para a Terra aconteceram dessa forma, né? Como o João comentou com a gente aqui. Né? E então, em elementos primitivos que foram se desenvolvendo, a vida surgindo de uma forma espontânea, até chegar nas formas menos rústicas, digamos assim, onde iniciou-se o processo evolutivo das espécies para que chegasse nas formas como hoje nós as conhecemos.
o que mais me chama a atenção nessa pergunta 45 é a gente começar a pensar o que a gente dá conta de entender, né? Vamos pensar no que a gente dá conta de entender. Materialmente falando, nosso corpo, como outras matérias, é composto do mesmo material químico, que é passado por mutações e assim se tem vários tipos de forma. Igual a gente falou anteriormente, atrás das outras reuniões, da questão da condensação, né? Que vai deixar uma coisa mais sólida, igual a água, né? De acordo com a condensação, ela vai ser sólida, vai ser gasosa ou vai ser líquida, mas o elemento químico é o mesmo. Então, quando o Kardec ele traz para a gente essa pergunta, a gente tem que entender que, da onde que vem, onde estavam esses elementos? Esses elementos eles já estavam presentes, tanto no plano espiritual, como ele fala, né, no estado de fluido no espaço, e no meio dos espíritos e em outros planetas. Então, eles já existiam, mas todo esse processo químico que a gente vê hoje, que é materialmente falando, ele passa por mutações e criam-se outras formas, outros objetos. Então, tudo está latente para se desenvolver. É muito interessante também quando a gente traz isso, quando a gente conversa muito, que é a questão do nosso corpo, que a gente não conhece o nosso corpo e a gente quer conhecer o mundo, o universo. E o nosso corpo é nosso universo. Então, se a gente for pensar no nosso universo íntimo, nós temos isso, cientificamente falando, bactérias, vírus que moram em nosso corpo e que estão em estado latente, ou seja, eles ainda, como se eles estivessem dormindo ali, mas vão chegar um momento que eles vão despertar, acordar, e aí vão ter algumas infecções, algumas coisas. E aí você pergunta, mas da onde que veio? Aí os médicos falam, já estava aí. Eles já existiam, eles precisam existir no seu corpo, mas eles estavam em estado latente. E aí, trazendo uma conversa mais filosófica aqui pra gente poder debater, quantas vezes a gente não falou assim, eu tive um insight disso, ou seja, eu despertei para isso. A gente está fazendo alguma coisa, vamos para casa, igual vocês fazem em faculdade, tal, trabalho. Aí você fala, poxa, eu não tô entendendo. Aí você vai lá na cozinha para pegar mais e fala assim, ixi, é aquilo. Aquele conhecimento já estava lá. Como as nossas virtudes já estão em nós, como sementes divinas esperando ser semeadas para despertar. Ninguém cria nada, vocês já repararam nisso? A questão mais simples da palavra do despertar, quando desperta, ele está dormindo porque já tem. Então, eu acho que a pergunta ela vem trazendo para a gente vários enfoques que a gente pode pensar, que é sobre a questão material, quimicamente falando, biologicamente falando e filosoficamente falando, quando a gente fala das nossas virtudes, dos nossos vícios. Isso traz para a gente o pensamento que não é porque a gente não tem conhecimento de algo que já não existia, né? Muitas vezes ainda só a gente não percebeu, a gente não notou aquilo. Sim, é um ensaio, porque igual assim, a gente vai para uma faculdade, para uma escola, né? A gente está no ensino médio aí, sei lá. E aí o professor explica na sala, então eu não entendi nada, mas quando chega para fazer, muita gente fala, eu aprendo. Lógico, cada um tem um jeito de aprender. A gente lembra, às vezes a gente lembra do que o professor fala. A gente acha que não, mas a gente tá com aquilo ali, aquele conhecimento está ali. Uma coisa legal também é que se a gente for para pensar lá no livro Nosso Lar, vocês leram, vocês chegaram a falar do livro Nosso Lar, né? E aí no livro Nosso Lar, quando André Luiz vai querer passar uma mensagem para o plano material, lá já tinha computador. Então o computador foi criado aqui? Não. Já existia. Foi o conhecimento que foi trazido. Então teve o despertar daquele conhecimento para poder se criar outras coisas. Então, materialmente falando, eu acho que é a mesma coisa. Se a gente for pegar a questão da evolução da Terra, a gente vê que até mesmo fala dos mares, nas vidas dos mares, que aí o animal lá saiu, foi para a Terra, aí criou uma nova espécie para adaptar aquilo, a gente vai sempre adaptando. A gente está em constante adaptação. E aí, Tatá? Tá pensando aí na constante adaptação?
É interessante, vamos puxar um pouquinho aqui para a filosofia espírita, do Viramês, que sempre amplia os horizontes dos nossos entendimentos, né? E ele sempre nos faz convites, né? Ele fala da importância da gente ter esse entendimento, mas que é mais importante ainda a gente ir um pouco mais além. E aí eu peço licença para ler um trechinho aqui do comentário dele, para que aí, com base nesse trechinho que eu vou ler, a gente consiga ampliar as discussões aqui, o nosso debate. Meu filho, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontram em toda parte, vibrando vida e fazendo viver onde toca. Então, olha que convite maravilhoso que Miramês nos faz. É importante nós termos esses conhecimentos, mas mais importante, no momento em que nós nos encontramos, no momento evolutivo em que o nosso planeta se encontra, Miramês vem fazer esse convite para cada um de nós, para que nós busquemos os elementos morais do Evangelho, que estão em toda parte, assim como os elementos que criaram tudo, né? Porque tudo promana de Deus, tudo vem do Criador Supremo de todas as coisas. E Deus é amor. Então, o convite fica para que nós conheçamos o Evangelho de Jesus. E Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele também falou que nós tenhamos vida, que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Então essa é a compreensão que nós precisamos ter da vida em abundância. É que a vida não se limita a uma existência. E que o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, ela vem nos esclarecer e nos educar nesse sentido. Para que nós tenhamos essa busca, porque a vida não cessa nessa existência. Quando a minha existência material se encerrar, a minha vida não se encerrou, porque a minha vida é a vida do Espírito. Eu sou um Espírito vivenciando uma experiência na matéria. Eu não sou um corpo físico que tem experiências espirituais de forma esporádica, é o contrário. Somos espíritos com experiência, vivendo uma experiência material e ainda viveremos outras tantas, buscando a nossa evolução, que é o caminho de todos nós. Então, esse é o grande convite, que a gente conheça o Evangelho. E mais do que conhecer o Evangelho, que a gente possa viver assim como Cristo viveu. Bom. Eu acho interessante também, né, que isso tudo nos remete às leis divinas. Porque ficou muito claro que para a gente ter esse despertar, a gente tem que seguir as leis divinas. Os amigos espirituais aqui sempre estão lembrando a gente, hoje novamente, o caminho que a gente deve seguir. O caminho de estar treinando nossa moral, de estarmos focados em nos conhecermos mais, em nos moldar, nos moldarmos e buscar sempre evolução moral, buscar sempre praticar o amor e todos os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Acho que tudo que a gente falou, veio reforçar desde o começo dos nossos estudos que a gente tem que estar em constante movimento de melhora íntima e para que isso possa refletir ao nosso entorno. Mas eu acho que é isso, a caridade, o amor, a fraternidade, tudo que a gente tem conhecimento, a gente tem que ter uma hora que a gente tem que ou desperta ou você fica para trás. E agora, nesse momento de regeneração do planeta, de nós mesmos, que a gente tem percebido isso, não só dentro de casa, com a pandemia, a gente percebeu que muita coisa mudou. Eu falo por mim, gente, que eu mudei demais, não falo outra coisa,
Mas eu mudei muito, 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 muito mesmo. Eu acho que cada dia é uma pancada a mais, mas eu acho que cada dia é um despertar a mais, porque não, não é. Eu não tenho muito o que falar, porque tá difícil, mas eu acho que é isso que eu tenho que falar. Vencer a nós mesmos nunca é fácil. É uma luta. Jesus não falou para nós que seria fácil. Ele falou que quem quisesse vir após ele, que tomasse a sua cruz e seguir ele, né? Então, cada um de nós tomemos a nossa cruz para que nós sigamos o Cristo. Ele não precisava de ter segurado aquela cruz, de ter carregado aquela cruz e principalmente de ter expirado naquela cruz. Mas cada um de nós tem a sua cruz para carregar, porque somos espíritos ainda muito devedores para as leis divinas. E aí que no finalzinho do Filosofia, Miramês faz um convite, muito dentro dessa fala que a Thay trouxe para a gente aqui agora há pouco, que é no sentido de que é o último convite que nós estamos recebendo pelo momento em que a Terra se encontra dessa renovação espiritual, dessa mudança de ciclo. Né? Chegamos no final dos tempos, aquele final dos tempos predito por Jesus, né? Mas que não é o final, não significa que o mundo está acabando. Significa que um tempo de violência, de maldade, de iniquidade está encerrando e agora iniciará um novo tempo em que o bem vai prevalecer. Ainda vai haver maldade, é importante a gente saber disso. A maldade não vai deixar de existir na Terra ainda, mas o bem vai prevalecer sobre o mal. Hoje o mal ainda prevalece sobre o bem. Então o convite está feito a todos nós. Miramês faz um convite aqui. É a última oportunidade que nós estamos tendo de nos renovarmos. Eu não mudo o outro. Meu papel é mudar a mim mesmo. Quando eu me mudo, quando ele se muda, quando cada um de nós se transforma no bem, seguindo o Evangelho de Jesus, aí sim nós estamos no caminho do bem, estamos nos renovando. E aí nós vamos ter condições de vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, com esse convite da espiritualidade, nós agradecemos vocês que assistiram o vídeo até aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais e contamos com a presença de vocês com a gente. Até mais. Tchau, galera!